Saudações dermatológicas. O meu nome é Tiago Gondim, eu sou médico dermatologista, coordenador das pós-graduações em dermatologia do Colégio Brasileiro de Medicina e Saúde. Hoje nós daremos início ao nosso curso CBMS em hanseníase e leishmaniose. Teremos hoje nossa primeira aula. Aula 1 será pautada na patologia chamada hanseníase. Falaremos a princípio sobre dados da atualidade, dados imunológicos, e faremos em seguida toda uma discussão para esmiuçar a patologia hanseníase. Ao longo do curso, procuraremos responder algumas questões, como o que é a hanseníase? Então, a hanseníase é uma doença milenar, é uma doença crônica que eu costumo dizer que é uma doença para quem pode e não para quem quer. Costumo falar que é uma doença imunológica e hoje falaremos um pouco sobre imunologia da hanseníase. A hanseníase é uma doença que os seus perseguidores, os seus estudiosos, falam ser apaixonante, mas ela traz alguns resíduos que nós observaremos a princípio de uma certa falta de entendimento, de uma certa falta de interesse. Como uma doença apaixonante, uma doença que busca o estudo do seu médico, do seu cientista, ela pode ser desinteressante. Bom, é isso que nós vemos no cotidiano. Os médicos, eles não se interessam muito pela hanseníase e os profissionais de saúde também não se interessam muito pela hanseníase. Isso é uma verdade que tem sido mudada, uma verdade que procuramos a cada dia modificar, trazer a hanseníase para o entendimento dos profissionais de saúde, já que são uma ferramenta importantíssima no controle da patologia. A hanseníase, ela parece ser uma doença negligenciada, uma doença milenar que ainda hoje causa problemas na população. Problemas que referenciam sequelas, uma doença que lambe a pele e morde os nervos. Então vamos procurar entender o que é essa patologia e, entendendo essa patologia, buscar forças para ajudar no seu diagnóstico, que é um diagnóstico que a gente diz que é clínico-epidemiológico. Então, em uma região, em uma localidade, em um lugarejo onde existe uma endemia e um paciente que mostra uma lesão hipocrômica, uma lesão na pele anestésica, ou hipoestésica ou desestésica, uma lesão que tem desestesia, pode ser diagnosticada como hanseníase. E ao longo dessa nossa luta no curso de hanseníase, nós vamos procurar entender os exames, vamos procurar entender como e para que servem os exames, como solicitá-los, por que solicitá-los, já que a hanseníase é uma doença de diagnóstico clínico epidemiológico. E ao longo do esforço para entendimento da patologia, vamos buscar também o entendimento de como cortar essa cadeia que transforma um sujeito sadio em um sujeito sequelado. Onde é que o médico ele consegue combater essa patologia? Onde é que o profissional de saúde ajuda nesse combate, ajuda nessa
transmissão do conhecimento para derrotar a hanseníase. Ainda hoje o Brasil é um país com ricos casos de hanseníase, alta incidência e alta prevalência. Nós tivemos, nos últimos momentos, com o advento da pandemia, uma piora nos índices da hanseníase, possivelmente, visto que nós teremos a avaliação desses números que vão mostrar que houve sim uma negligência durante os anos da pandemia no tratamento e no diagnóstico da hanseníase. Então, por que ainda uma doença que tanto maltrata? Vamos entender o porquê desse maltrato, por que essa doença é maltratada, porque ela é mal diagnosticada, porque ela é mal entendida. Então, essa é uma doença que ainda hoje provoca sequelas físicas, sequelas mentais. É uma doença onde falar sobre o preconceito ao paciente com hanseníase é uma realidade. Já foi muito pior. Na época que era conhecido como lepra, foi motivo até de mudança do seu nome para hanseníase, a doença de Hansen, para que o peso do preconceito, o peso da falta de entendimento sobre a patologia pudesse trazer malefícios aos pacientes. Por que está entre as doenças negligenciadas? Sabidamente, a hanseníase é uma doença para quem pode, não para quem quer. É uma doença que tem um aspecto imunológico muito importante. É uma doença que traz ao cenário da difusão, ao cenário do acometimento, da transmissão, do tratamento, traz uma forma genética de reagir, uma forma genética de impulsionar a imunologia. Então, eu costumo falar que a hanseníase é uma doença imunológica e genética e neurológica e dermatológica e psicológica. A gente tem no paciente de menor nível socioeconômico, de menor poder aquisitivo, o alvo principal, pois é aquele paciente que vive em aglomerações, é aquele paciente que tem menos nutrição, é aquele paciente que tem menos acesso à saúde, é aquele paciente que depende da saúde pública e nem sempre a saúde pública consegue dar a resposta para esse paciente. Então, a gente tem como obrigação transmitir conhecimentos em todos os níveis de educação, em todos os níveis de saúde, para que a hanseníase seja entendida e que nós tenhamos essa patologia fora do rol das doenças negligenciadas, fora do rol das doenças endêmicas. Quais os pilares para o seu combate? Então, um dos pilares é isso que estamos fazendo. É isto que estamos fazendo, que é a difusão dos conhecimentos sobre a patologia. Nós teremos também o tratamento precoce. Quanto mais rápido a hanseníase é tratada, melhores são os parâmetros posteriores. Menos o paciente multibacilar vai trazer infecção dos seus pares. Quando eu falo seus pares, eu digo o seguinte: o indivíduo infectado, um pai infectado, ele tem mais tendência a transmitir para os seus filhos, para a sua prole, do que para o cônjuge, do que para a sua esposa, visto que a genética dos seus filhos é mais próxima à genética do pai.
e é mais fácil que aquele indivíduo geneticamente predisposto venha a adquirir a hanseníase. Então, como pilar, nós temos informação, educação, tratamento, temos acompanhamento. Quando falamos em tratamento, tratamento precoce e o entendimento sobre o que é a hanseníase. Então, a hanseníase é uma doença infecciosa causada pelo Mycobacterium leprae. O Mycobacterium leprae, ele vai produzir no organismo do hospedeiro um tipo de reação. Essa reatividade, ela pode fazer com que haja uma rápida destruição do bacilo, já que ele é um bacilo, primo lá do bacilo de Koch, né? Primo lá do Mycobacterium tuberculosis. Então, é uma bactéria que tem se conseguido ainda hoje poucos estudos, visto que é uma bactéria que tem uma simplicidade. Ela tem uma dificuldade, inclusive, para o seu cultivo. Então, daí as dificuldades de avaliação in vitro. Então, é uma doença infecciosa que também é crônica. Os pacientes eles podem passar anos sem saber que tem a hanseníase. Um paciente multibacilar, ele pode passar anos transmitindo até que ele seja tratado. Na primeira dose da politerapia, né? A terapia com vários fármacos, que a gente chama de poliquimioterapia, ela já é capaz, principalmente pelo uso da rifampicina, de promover a destruição de mais de 99,5% dos bacilos, o que reduz a quase 100% a possibilidade de transmissão, ou seja, a transmissão é cortada em quase 100%. É uma doença granulomatosa. Nós veremos na parte imunológica que essa doença ela provoca granulomas estáveis nas suas formas tuberculoides e granulomas instáveis nas suas formas vichovianas. Então é uma doença que acomete a pele, que acomete a mucosa, que acomete os olhos, que acomete os nervos periféricos, mas é uma doença curável. É uma doença curável. Na primeira dose de rifampicina, mais de 99% dos bacilos são destruídos, ficando apenas alguns bacilos que ficam escondidos dentro de algumas células nervosas, principalmente as células de Schwann. Então essas bactérias ficam enclausuradas e protegidas da poliquimioterapia. Daí a necessidade de se alongar o tratamento, porque aquelas bactérias que sobraram podem, ao longo dos anos, produzir uma recidiva. Ao longo dos anos, então são necessários anos para que haja a recidiva. Então, é uma doença curável. É uma doença curável. O tratamento é ofertado pelo Sistema Único de Saúde. Na realidade, existe uma organização internacional japonesa que doa as medicações da hanseníase, doa a poliquimioterapia para o mundo todo. Doença provocada pelo Mycobacterium leprae. Um problema de saúde pública. Então, esse Mycobacterium leprae, ele é uma
bactéria sob forma de bacilo. Essa bactéria, ela se organiza sob o que falamos, sob a forma de globias, que são essas junções. Então aqui está um grupamento de bactérias. A gente consegue ver ainda alguns bacilos separados, mas vimos principalmente globias, que são ajuntamentos dessas células. Essas células elas vão trabalhar normalmente dentro das células, ou seja, essas bactérias elas trabalham dentro dos macrófagos, dos estiócitos. Então, esses macrófagos chamados células de Virchow, que nas formas virchovianas ficam repletos de globias, repletos de bacilos. São chamadas células espumosas. As células de Virchow, repletas de globias, de bacilos. Uma fotografia para que a gente entenda essa configuração em bacilo da bactéria, do Mycobacterium leprae, do bacilo. Temos a baciloscopia, onde observamos, onde vemos essas imagens. Na baciloscopia, temos inclusive um índice morfológico, que é onde vemos as bactérias que estão viáveis e não viáveis. Então, alguns aspectos dessa patologia, dessa bactéria, desse bacilo, do Mycobacterium leprae, não é cultivável em meios artificiais, o que dificulta a sua pesquisa. Reproduz por divisão binária, tendo lento crescimento. Então, é normal que o paciente com hanseníase ele tenha um largo tempo para o desenvolvimento dos sintomas. Então, é uma doença que ela tem uma possibilidade grande de transmissão, contudo, alguns indivíduos é que vão ser suscetíveis para a infecção, para a continuidade da infecção, visto que a grande maioria vai conseguir derrotar o bacilo rapidamente. Então ela infecta principalmente os macrófagos e as células de Schwann. São parasitas intracelulares, ficam dentro dessas células. A maior incidência em áreas superficiais pela temperatura mais baixa. Ela tem um citoplasma, uma membrana plasmática com bicamada lipídica e proteínas, uma parede celular e, por último, uma cápsula com glicolipídio fenólico, que inclusive essa cápsula é motivo, essa cápsula é estrutura para a criação de testes imunológicos que conseguem detectar a presença do bacilo, a presença na realidade de anticorpos que foram criados para essa cápsula, contra essa cápsula. Então não quer dizer que existe uma infecção ativa, mas que houve contato. Então aqui é a morfologia que a gente acaba de falar. Lá em cima, nessa cápsula, o glicolipídio fenólico, depois uma bicamada lipídica e, por último, a parede.
da camada citoplasmática, a membrana citoplasmática. Então, temos citoplasma, membrana, parede e a cápsula. De cima para baixo. Os aspectos do adoecimento. Para que o indivíduo contraia a hanseníase, ele precisa de um contato prolongado com a micobactéria. Esse contato prolongado só acontece quando uma pessoa que é susceptível para a infecção tem contato com um paciente disseminador, que é o paciente multibacilar, o paciente virchoviano, e um contato prolongado, contato íntimo e prolongado. Então, isso acontece no trabalho, isso acontece na família. É mais fácil pegar em casa do que no trabalho, obviamente, porque a genética dos indivíduos no trabalho é genética diferente dos indivíduos em casa, é genética parecida. Então é sugerido que apenas uma parcela dos humanos é susceptível à infecção, uma pequena parcela inclusive. O controle genético ele participa dessa dinâmica da doença. Então alguns indivíduos é que vão ter susceptibilidade do seu sistema imunológico à infecção e vão responder de forma diferente. Vão responder com um ataque celular ou vão responder com um ataque imunológico, um ataque com imunoglobulinas. Então é uma doença espectral exatamente por causa dessa forma de reagir. A doença espectral nos aponta para o espectro onde há ainda uma força celular de reação e um polo onde não há essa força celular, onde existe um aumento muito grande do número de bacilos. Então, dessa forma, nós temos bacilos em grande quantidade nos virchovianos e bacilos em muito pequena quantidade nos tuberculoides. Então, essa é uma doença espectral e vamos falar nas manifestações clínicas. É uma doença onde há casos de lesão em pele e no nervo, onde vemos poucos bacilos, e casos onde temos lesões disseminadas, inclusive até em órgãos, outros que não a pele, e nós temos também uma grande quantidade de bacilos. Então é uma doença espectral. Então é uma doença milenar que teve a sua derrocada após o início da poliquimioterapia, ou seja, da utilização de diversos fármacos em associação, esses antibióticos que podem ser bacteriostáticos e bactericidas, eles conseguem destruir a bactéria. Interferem com a qualidade de vida, causam afastamento social, exigem uma visão multidisciplinar.
Então, a partir do contato, o indivíduo ele pode desenvolver uma forma que a gente chama de forma indeterminada, é aquela forma preliminar. Em geral, nós observamos máculas hipocrômicas e essas máculas elas têm alteração de sensibilidade. Normalmente poucas, uma, duas lesões. Nós podemos ter outras formas de reação. E aí onde já há envolvimento dos sistemas imunológicos de uma forma mais gritante, seguindo por vias TH1 ou vias TH2, como didaticamente a gente vai dividir a patologia. Então, a forma tuberculoide, ela tem poucas lesões, diferente da forma virchoviana, onde há muitas lesões. A forma virchoviana é uma forma anérgica, ou seja, o sistema imunológico, quando falamos na parte celular, as células respondem mal. Dessa forma, existe um aparelhamento na formação de anticorpos. Então, há muito anticorpo, há grande formação de anticorpos. Já na forma tuberculoide, existe uma grande ação celular. E nós temos três formas que ficam entre os polos, formas interpolares. Uma dimorfa tuberculoide, onde existe uma maior conexão à forma tuberculoide, ou seja, ainda poucas lesões, um pouco mais que a forma tuberculoide, que em geral mostram lesões que inclusive fazem diagnóstico diferencial com dermatofitose, porque são aquelas lesões muitas vezes circinadas de bordos elevados, que referenciam a formação de granulomas. Então aqui nós temos granulomas estáveis, poucos bacilos. Na baciloscopia, em geral, não conseguimos ver esses bacilos. Já na forma virchoviana, o outro lado do polo, nós temos uma alteração da forma de defender das células. Então, os linfócitos aqui, os linfócitos TH, eles têm pouca força. Nós temos mais linfócitos relacionados à produção de anticorpos. Então, os linfócitos B, os plasmócitos, são mais afeitos a esse polo. E aí temos uma forma interpolar, que é a dimorfa virchoviana, muito parecida com a virchoviana, ou seja, muito mais lesões, um pouco menos que a virchoviana. E temos a dimorfa, que é uma forma que está entre os polos. Então ela parece com a tuberculoide, parece com a virchoviana. Na realidade, parece pouco com as duas, porque ela está ali com resíduos de cada uma. Então aqui nós temos, inclusive, a forma dita foveolar, a formação dita foveolar, que é aquela lesão que temos um bordo interno bem marcado e um bordo externo mal marcado. Isso a gente vai ver quando estivermos discutindo as manifestações clínicas. Então, a partir de um contato, o bacilo ele tem que vencer a integridade do epitélio, principalmente aí a imunoglobulina A. Então, para que o indivíduo ele
seja infectado, ele tem que ter o bacilo vencendo a integridade do seu epitélio respiratório. Então, a infecção ela é transmitida por via aérea. Ele tem que vencer esses fatores solúveis e as imunoglobulinas A, que estão lá no epitélio à sua espera. Nós temos aqui a presença, a relação nesse contato das células de apresentação, ou seja, esse bacilo ele vai ser identificado pelas células de apresentação. Essas células vão levar informação para as células de memória, para que essas células possam fazer a destruição do bacilo em fase posterior. Então, é aquela sistemática onde existe a apresentação em linfonodos, com transformação das células naked em células de memória. Para que haja o contato dessa estrutura bacilar, desse Mycobacterium leprae, com as nossas células, há uma alteração, há uma configuração, muitas vezes, dos receptores chamados receptores Toll-like, onde nós temos os Toll-like R2, R1 e os Toll-like R2 e R1 como principais formas de conexão dessas células do indivíduo com as células bacterianas. Então, vamos depois nos debruçar sobre essa orientação sobre os receptores celulares que dão vazão ao encontro de nossas células com essas bactérias. Principalmente, a gente tem nos receptores Toll-like 2, como sendo os mais importantes na infecção pelo bacilo. Essa apresentação às células T trazem ao local de infecção as células natural killer, que são linfócitos que destroem as bactérias e transformam aquele meio em um meio rico em interleucinas 12 e as interleucinas 23. Então, esse ambiente ele se torna rico em interleucinas 12 e 23, que vão favorecer a resposta imunológica celular. Então, as células dendríticas da mucosa nasal, elas têm importante papel de ligação e apresentação desses bacilos ao sistema imunológico, lá nos linfonodos. Então, transformando as células que vêm da linhagem linfóide em células que antes eram células virgens, naked, em células de memória. Então, os receptores de padrão, os Toll-like, eles são importantes para essa conexão às células dendríticas. Receptores do complemento também são importantes dos macrófagos, CR1, CR3, CR4, que são receptores de complemento. Os Toll-like 1, 2, 4, 6, 8 e 9, os Toll-like 2 associados a 1, referenciam
uma formação de fator de necrose tumoral alfa e interleucina 12. Isso aqui impulsiona a via TH1, que é a via celular, onde existe, dessa maneira, a expansão de células dendríticas para mais contatos, para mais informação aos linfócitos e para diferenciação de macrófagos, tornando esses macrófagos mais ativos. Os receptores intracelulares NOD-like receptors também estão relacionados a esse processo de defesa. Então, nesse contato, nós temos aí algumas células, macrófagos, que também são células que terminam por trazer mecanismos de apresentação. Os macrófagos, eles ajudam a defender a partir da liberação de óxido nítrico, que destrói as bactérias e torna os macrófagos mais ativos. Também ele abre mão de radicais superóxidos, peptídeos antimicrobianos, as catelicidinas e beta-defensinas 2. As interleucinas 5 e interleucinas 10 vão participar nesse mecanismo de defesa e vamos discutir quais interleucinas exploram a estimulação de defesa e quais interleucinas exploram a desestimulação dessa defesa. Então, ainda a interleucina 15, as células dendríticas fagocitam essa bactéria, fazem o seu processamento e apresentam aos linfócitos. Produzem citocinas e quimiocinas que vão estimular os sistemas TH1 ou TH2. O TH1 como sendo celular e o TH2 humoral, ou seja, produção de anticorpos. E com os macrófagos, produzem interleucina 12, que estimulam as células T-Nave a produzirem um meio TH1, uma via TH1, onde o interferon gama e o fator de necrose tumoral alfa, associado às interleucinas 12, 23 e 2, vão fazer com que o meio celular seja mais forte. Então, essas células, esses linfócitos virgens, que são as células T-Nave, elas vão trazer um cenário de força celular, de boa relação da célula com a destruição do bacilo. O interferon gama estimula os macrófagos e esses macrófagos vão produzir o óxido nitroso, os intermediários de oxigênio e nitrogênio. Também vão ativar a enzima óxido nítrico sintetase para facilitar a produção do óxido nítrico, importante na destruição bacilar. E vão inibir o TH2, então o interferon gama que é produzido nessa estimulação associada aos macrófagos vão ajudar a inibir o TH2. O fator de necrose tumoral alfa é importantíssimo na estabilidade do granuloma. Ativa macrófagos e ativa o TH1, então o sistema celular. As células
se tornam mais ativas. Então, temos uma resposta humoral, temos uma resposta celular, que a gente chama em determinadas fases. Então, na fase inata, ou seja, aquela fase onde há esse contato celular, esse contato com as células apresentadoras, naquele momento, o sistema imunológico vai se decidir entre a fase celular ou a fase humoral, nessa fase adaptativa. Então, a primeira fase é a fase inata, é uma fase inespecífica, com macrófagos e células dendríticas apresentando aos linfócitos. Em seguida, nós vamos decidir, na fase adaptativa, como será a nossa resposta, se humoral ou celular. Isso é muito importante para se decidir qual o quadro clínico da hanseníase e, por muito tempo, qual o tratamento também, já que eram tratamentos diferentes. Então, na fase humoral, a gente vai ter a via TH2 e não a TH1. Então, produção de anticorpos. Aqui temos interleucina 10 e interleucina 4. Interleucina 10 e interleucina 4, principalmente como estruturadores da resposta a partir de anticorpos. O Mycobacterium leprae, a partir da sua cápsula, ele vai produzir determinados estímulos à criação de anticorpos que vão identificá-lo e que vão atacar essa célula, atacar essa bactéria. Também está relacionado à supressão do macrófago, ou seja, a intensificação do TH2, ou seja, a produção de uma resposta humoral e não de uma resposta celular. Ou seja, a permissão de que esses bacilos eles se aglomerem dentro das células, formando as globias, se aglomerem dentro dos estiócitos, dentro dos macrófagos. Aqui nós temos o fator TGF-beta. TGF-beta, onde existe uma estimulação associada às interleucinas 4, 5 e 10 para inibição de macrófago e para diminuir a expressão do MCH2 ou MHC2 pelas células apresentadoras. Então, isso impulsiona uma resposta adaptativa humoral. A interleucina 4 diminui a expressão daquele receptor TLR2. Então, se o receptor não é ativado, as células apresentadoras elas não conseguem se ligar de uma forma correta ao bacilo. Logo, elas não conseguem apresentar e elas não chamam os linfócitos. Os linfócitos não conseguem participar dessa atividade, ou seja, é mais difícil que haja um momento
de estimulação das células contra o bacilo. Nós temos também que essa interleucina 4, ela induz imunoglobulinas por linfócitos B, que são os criadores dos plasmócitos. O fator TGF-beta é responsável por imunossupressão do linfócito T, inibindo a produção de interleucina 12 e do interferon gama, que é muito importante no TH1. A interleucina 5 também é responsável pela produção dessa via TH2, que inibe fortemente fator de necrose tumoral alfa ligado ao TH1 e a interleucina 12 ligado ao TH1 e estimula a interleucina 4 ligada ao TH2. A interleucina 10 também ela está relacionada à redução da força das células de apresentação e dos macrófagos. Inibe os reativos de oxigênio, inibe o óxido nítrico e as catalecidinas, que destruiriam os bacilos. Então, esquematicamente, nós temos isso aqui. Nós temos um macrófago. Então, esse macrófago, ou uma célula dendrítica, uma célula apresentadora, terá os seus receptores. Quando os receptores estão bem ativados, estão bem trabalhados, digamos assim, estimulados, eles conseguem a ligação ao bacilo. Com essa ligação ao bacilo, eles fazem um meio rico em interleucina 12 e 23, facilitando a resposta celular. Essa interleucina 12 e 23 vão estimular os macrófagos. Essa seria a resposta inata, a resposta inespecífica. Eu não preciso estimular absolutamente nada. Quando eu estimulo os linfócitos, vem a resposta adaptativa, celular. Quando eu não consigo estimular, vem a resposta adaptativa humoral, que eu estimulo aí linfócitos B. As células virgens, Nike, elas podem produzir, porque são linfócitos, uma estimulação a partir do contato com as apresentadoras e serem transformadas em células de memória e estimularem a resposta celular pela via TH1, criando interferon gama, deixando o meio rico em interleucinas 12. O meio rico em interleucina 12 facilita a resposta celular pela via TH1. Então é isso. A célula apresentadora de antígeno mostra o antígeno ao linfócito Nike, que é o linfócito virgem, linfócito T Nike ou Navy. Aqui a resposta adaptativa, quando dá certo, ela se transforma numa TH1 celular. Outro
contexto a ser estudado é a participação do complexo principal de histocompatibilidade. O complexo 2 de histocompatibilidade está relacionado à via TH1, que estimula o receptor e estimula a produção de interleucinas. Então, nós temos aqui a interleucina 2, interleucina 12, fator interferon gama, interleucina 4, 5 e 10. Quando estimulamos 2, 12 e interferon gama, nós temos aí TH1. Quando estimulamos 4, 5 e 10, TH2. Então, temos os linfócitos T e B. Então, a partir da ligação do bacilo, as células de apresentação, nós teremos a decisão pelas vias TH1 e TH2. As células CD4+, quando estimuladas, são as células auxiliares, elas vão empurrar o sistema para o TH1. Então, na via TH1, nós temos que as células dendríticas, elas vão estimular as células T virgens, as nível, a produção de interleucina 12. Depois nós temos a produção de interferon gama, linfotoxina, alfa e interleucina 2. Isso faz com que os macrófagos fiquem mais ativos e principalmente o fator de necrose tumoral estimula granulomas estáveis. As células de Langerhans, elas vão ter um papel importante porque são apresentadoras. Elas, quando têm os seus receptores True-like estimulados, elas conseguem captar esses bacilos de forma mais especializada. O fator de necrose tumoral vai ser produzido, existe a inibição do TH12 e isso elimina o bacilo. No TH1, nós temos interleucinas 4, 5, 6 e 10 que terminam por reduzir a defesa celular, aumentando a quantidade de bacilos. E aumentam a proliferação de linfócitos B e plasmócitos que vão produzir os anticorpos anti-PGL1, ou seja, das estruturas da cápsula bacteriana. Os granulomas eles são instáveis devido ao fator TGF-beta, que suprime o fator de necrose tumoral alfa, interferon gama e a função dos macrófagos. Então, o meio é rico nas interleucinas 4. A interleucina 4 está relacionada a essa suspensão da atividade do TLR2, o Toll-like tipo 2. A interleucina 5 e 10, ela inibe a interleucina 12. E o CD4, né? Ela vai se transformar em um contexto de falta de força na ativação celular. Então aqui nós temos as células CD8 supressoras, de forma desorganizada, inclusive nesse bacilo instável, nesse granuloma instável. Então a via TH1 acontece da seguinte forma: nós temos os bacilos
Esses bacilos são reconhecidos pelas células apresentadoras, essas células vão até os linfonodos, estimulam a transformação dessas células Nike, as células virgens, e essas células Nike, elas vão se transformar em células de memória, vão trazer os linfócitos T, os linfócitos que são os natural killer, para destruição desse bacilo. Então, logo, existe aqui a produção a partir dessa estimulação linfocitária de interleucina 2 e interferon gama. A gente tem a interleucina 12 e 23 também, as linfotoxinas alfa. Então, isso aqui no meio onde o bacilo está, vai trazer repercussão celular. Então, nós temos que os macrófagos são estimulados a atacar esses bacilos. Existe uma produção e uma orientação para que células T, CD4, elas englobem esse ataque, né? Estimulando os macrófagos a ficarem mais fortes, mais potentes. E por último chegam as células CD8, na parte periférica do granuloma. Então isso aqui é um granuloma. Um granuloma estável pela participação do fator de necrose tumoral alfa. Já a reação que existe no paciente virchoviano, visto que isso aqui é um paciente com hanseníase tuberculoide, granuloma estável e poucos bacilos. A reação do paciente virchoviano é bem diferente. Então, nós temos o reconhecimento antigênico desse bacilo a partir da ligação a esse receptor Toll-like, um meio de estimulação à célula CD4, que vai buscar TH1 ou TH2. Então, vejamos a via TH2. Aumento de bacilos no que a gente chama de globias, essa reunião de bacilos muito próximos. E a gente tem aqui um meio rico em bacilos. E produção de anticorpos anti-PGL1 contra esses bacilos. Um meio onde o fator de transformação de crescimento, um meio onde o fator de transformação de crescimento, o TGF-beta, ele vai inativar os macrófagos, vai reduzir a função do fator de necrose tumoral alfa e do interferon gama. Então nós temos um meio rico em bacilos. Aqui são chamados os linfócitos supressores, os CD8. Eles vão fazer um granuloma instável, rico em interleucina 4, interleucina 6, 5, 10.
que não conseguem fazer granuloma estável. Por último, são chamados os linfócitos auxiliares, o CD4. Então, esse granuloma, ele não é um granuloma intenso. E aí nós temos, inclusive, que a formação dos granulomas estáveis, eles muitas vezes provocam muita destruição. Então, os pacientes tuberculoides, eles têm condição de muitas vezes terem alterações neurológicas graves. A mutação do TLR2, quer dizer, do receptor Toll-like tipo 2, é uma das causas de crescimento desse cenário de hanseníase. Isso se dá porque essa mutação termina por provocar falha na ativação do NF-kappa-beta e, com isso, queda de interleucina 2 e interleucina 12, com aumento de interleucina 10. Então, vejam que essa mutação é uma mutação que obedece a critérios e a estímulos genéticos. Daí a gente dizer que a hanseníase é uma doença genética. Aqui, para que a gente lembre a formação dessas células, 5 a 10% do total de linfócitos T são CD4 periféricos, são responsáveis por manutenção da autotolerância imunológica e regulação da resposta imune frente às infecções. Então, falamos sobre citocinas inflamatórias, interleucina e fator de transformação, fator de crescimento e transformação beta, são referência para o TH2. O CD25, ele identifica o receptor da interleucina 2, leva a célula a ter efetor apoptose. As células citotóxicas produzem interrupção do ciclo de células T efetoras. As moléculas em sua superfície inibem a proliferação celular de TCD4 e há uma inibição da função de células apresentadoras do antígeno. Então, isso é via TH2. Então, vejam aqui o que é que as células sofrem quando das citocinas supressoras. Então, as células T efetoras sofrem interrupção do ciclo celular. A interleucina 2, quando consumida, leva à apoptose. E essas moléculas de superfície, essas moléculas secretadas, como a gelectina, elas interrompem o ciclo celular. Então vamos fazer aqui um comparativo TH1 e TH2 da hanseníase. A TH1 ela tem resposta celular, a TH2 tem resposta humoral. A TH1 tem granulomas estáveis, a TH2 granulomas instáveis. A TH1 tem forte ação do fator de necrose tumoral, diferente da TH2, e a fator de necrose tumoral que produz granulomas estáveis. Os macrófagos e células de Langer são estimulados no TH1, então há muita destruição da bactéria e há muita estimulação de linfócitos a partir da apresentação. O TH2 tem supressão dessas células.
No TH1, os Toll-like têm maior expressão, ou seja, existe maior conexão da bactéria à célula apresentadora. Isso é bom porque há mais destruição, há mais estimulação celular. No Toll-like, o Toll-like no TH2 tem menor expressão. A quantidade de anticorpos anti-PGL1 na TH1 é baixa porque tem pouco bacilo. Na TH2 é alto porque tem muito bacilo. Então, a TH1 é paucibacilar. A TH2 é multibacilar. Aqui é só o início, é o pontapé inicial para o nosso estudo em hanseníase. Então, na próxima aula, nós vamos ver as formas de hanseníase. Nós vamos ver a classificação da hanseníase. Vamos falar sobre o histórico da hanseníase. Então, todo o esforço para que nós tenhamos conhecimento sobre essa patologia. Hoje vimos como é que ela reage. Na próxima aula, nós vamos começar a conectar esses conhecimentos com a clínica da hanseníase. Saudações dermatológicas. Me despeço agora. Até a aula 2 do nosso curso de hanseníase e leishmaniose.